Olá, bom dia a você que nos assiste. Essa é a apresentação do Grupo 6, que é formado pelo Gabriel Clare, pelo Pedro Barbosa, que sou eu, e pelo Vitor Gabriel Barbosa também. O nosso grupo tem como tema de estudo o Espírito Santo no Antigo Testamento, com foco nos profetas maiores e menores e também ali nos escritos. A nossa apresentação busca expor, de acordo com o conteúdo proposto, como a pessoa do Espírito Santo se acha presente e referenciada, seja de maneira explícita ou não, em cada um dos livros bíblicos abordados neste estudo, demonstrando a sua divindade e também as suas atribuições. Começando agora pelos profetas maiores e menores, o objetivo aqui é tratar da função do Espírito Santo nos profetas maiores e menores, dando ênfase ali no termo hebraico apresentado, ruach, traduzido como Espírito. Aborda-se a função do Espírito Santo na criação, no povo de Deus e no Messias. E, finalmente, também a natureza do Espírito Santo em conexão com seus traços pessoais. Já sobre os profetas menores, a análise ela vai se dar no contexto da relação do Espírito Santo com o profeta de Deus e também na atuação do Espírito Santo ali com o povo de Deus. Com os profetas maiores, nós começamos sobre a relação que o Espírito tem ali na criação. A conexão entre o Espírito e a criação é manifestada no primeiro capítulo do livro de Gênesis e vai ocorrer em várias passagens aqui do nosso corpo de estudo. O Espírito ele é retratado como mantenedor da vida e também como um preservador da criação. E lá em Isaías 40, no verso 12, nós lemos assim: Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida da terra, a medida dos céus, a palmos? Quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como conselheiro o ensinou? E aqui a gente vê como claramente existe uma incomparabilidade sobre quem Deus é. Deus é retratado como esse ser criador. E o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor estava intimamente envolvido na obra da criação, como aquele que planejou, como aquele que fez parte íntima, aquele que estava ali atuando de maneira muito próxima para que isso pudesse de fato ter acontecido. E aqui no livro de Isaías nós encontramos uma forte evidência do Espírito Santo como um ser criador também, alguém que compartilha dessa mesma característica, desse mesmo atributo divino com Deus o Pai. Prosseguindo, nós temos também o Espírito e o povo de Deus. O Espírito atuando como um capacitador para o serviço. E é uma função predominante do Espírito Santo no Antigo Testamento, que é justamente conceder poderes e dons especiais para o povo de Deus e os seus líderes. E em Isaías 40, do verso 3 e verso 4, nós lemos também: Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Então nós conseguimos ver aqui o Espírito atuando para conceder ali ao povo de Deus bênçãos, poderes, dons especiais, a fim de que o povo pudesse estar bem nutrido, bem capacitado para a sua missão. E o Espírito também atuou como um agente de purificação ética e moral também. Ele serve, como nós cremos, como aquele a quem convence ali do pecado, da justiça e do juízo. E naquele tempo o
Espírito Santo de Deus também já realizava esse trabalho, né? Um papel fundamental do Espírito nos profetas maiores é o de atuar como instrumento de regeneração para trazer cura para o povo enfermo de Deus. E Isaías 4, verso 4, menciona a purificação das filhas de Sião com o espírito da justiça e de ardor. E lá em Ezequiel 11:19 a gente também encontra a seguinte citação: Dar-lhe-eis um só coração, espírito novo porei dentro deles. Tirarei de sua carne o coração de pedra e lhes trarei coração de carne. O Espírito também atuava como um mediador da palavra para as pessoas. E existe uma íntima conexão entre o Espírito e a palavra nos profetas. E lá em Isaías 59:21 diz assim também: Quanto a mim, esta é minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem da de teus filhos, nem da dos filhos de teus filhos. Não se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. E Charles Scooby, ele também diz: o Espírito de Deus não contorna a razão humana, mas dela utiliza. Por fim, para nós encerrarmos aqui essa parte dos profetas maiores, nós temos ali o trabalho que o Espírito Santo realizou para a vinda do Messias e também para o servo de Deus, né? No futuro, o Espírito ele seria derramado não somente sobre o povo, mas também sobre o Messias, sobre o futuro rei davídico. E Isaías ele afirma, lá em Isaías 11, verso 2, que repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E sobre o servo, Isaías também diz: o Espírito do Senhor o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me para curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria, e em vez de pranto, vestes de louvor, em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Por fim, sobre os profetas maiores, nós temos aqui a natureza do Espírito Santo bem evidenciada, o Espírito identificado com Yahvé. Em um oráculo contra Samaria, Isaías declara: naquele dia o Senhor dos Exércitos será a coroa de glória e o formoso diadema para os restantes de seu povo. Será o espírito de justiça para os que se assenta a julgar e fortaleza para os que fazem recuar o assalto contra as portas. E aqui o Espírito ele não é tratado como um ser separado do Senhor, mas ele é tratado como sendo o próprio Senhor. Deus naquele dia será o Espírito de justiça para o que se assenta a julgar e fortaleza para os que fazem recuar o assalto contra as portas. Então Isaías não faz distinção nesse contexto sobre quem o Espírito Santo é separado do Senhor, mas coloca o Espírito como sendo o próprio Senhor. E em alguns contextos aqui também a gente percebe que o Espírito aparece intimamente relacionado com Yahvé, porém agora um pouco distinto dele. E lá em Isaías 48:16 ele vai dizer: chegai-vos a mim e ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que isso vem acontecendo? Tenho estado lá, agora o Senhor Deus me enviou, e a mim e o seu Espírito. E ali no livro do profeta Ezequiel, conhecido como profeta do Espírito, ele oferece significativas percepções
sobre a natureza do Espírito de Yahvé. E lá em Ezequiel 1:4 ele vai dizer: Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se e resplendor ao redor dela, e no meio disto uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. E aqui em Ezequiel 1:4 nós encontramos essa expressão hebraica que foi traduzida para o português como vento tempestuoso. Em muitas versões é bastante indefinido esse termo, porque tem sido traduzido na maioria das vezes num sentido meramente meteorológico, como se fosse um fenômeno natural qualquer, esse vento tempestuoso. Mas é importante observar que esse termo, ruach, aparece outras 3 vezes nesse primeiro capítulo de Ezequiel, sempre acompanhado, sempre antecedido de um artigo. Ou seja, a ideia que Ezequiel quer dar não é de um mero vento tempestuoso qualquer, mas de algo mais definido do que isso, né? Ezequiel tem em mente algo mais concreto, não algo tão abstrato assim. E essa locução que a gente encontra aqui do ponto de vista gramatical, essa presença do artigo na expressão, quer dizer que esse espírito, isto é, o espírito que impelia as rodas e movia os seres viventes, deve ser identificado como o espírito introduzido em Ezequiel 1:4. Assim, esse vento tempestuoso pode ser interpretado como uma imagem do espírito de Yahvé. Essa imagem semelhante provavelmente também aparece em Isaías 59, verso 19, onde a glória de Yahvé é comparada a uma torrente tempestuosa impelida pelo espírito de Yahvé. Então, apesar de tanto Ezequiel quanto o próprio Isaías também usarem essas expressões um tanto meteorológicas, o que eles querem expressar é que esse vento tempestuoso, que essa torrente tempestuosa, elas se referem ao Espírito de Deus. E sobre os profetas menores, nós vemos aqui a relação do Espírito Santo com o profeta. E a primeira possível referência ao Espírito Santo nos profetas menores seria uma alusão indireta através da expressão o homem do Espírito ou o homem do vento, que está lá em Oséias 9, o verso 7, que diz: Chegaram os dias do castigo, chegaram os dias da retribuição. Israel o saberá, o seu profeta é um insensato, o homem de espírito é um louco, por causa da abundância da tua iniquidade, ó Israel, e o muito do teu ódio. E aqui essa expressão, o homem do espírito ou o homem do vento, é bastante interessante porque ela ocorre apenas uma única vez, que é justamente nesse verso. E surgiram muitas propostas interpretativas de muitos e muitos intérpretes a fim de poder entenderem melhor o que essa expressão quer significar. E diante de todo o contexto da época de Oséias e de tudo aquilo que acontecia e da maldade do povo de Israel, também muitas declarações foram feitas não sobre se essa expressão seria a favor do profeta, mas que seria uma crítica ao profeta, que estaria tomado talvez por outros espíritos, né, espíritos demoníacos diante daquele contexto complicado. Mas também surgiram outras sentenças, né, relativas a esse profeta aqui em Oséias 9, 7, que fala mais sobre o povo rejeitando de fato a mensagem de juízo divino sobre o reino do norte, desprezando esse profeta e classificando o profeta como alguém insensato, alguém desajuizado, alguém que estava louco, ou
demente. E isso se aplica muito bem ao que de fato nós podemos entender desse contexto. Portanto, essa expressão, o homem do espírito, seria de fato algo que falaria a favor do profeta, no caso aqui, Oséias. Seria uma terminologia paralela a outra expressão que significa homem de Deus, que era uma expressão mais comum em relação aos profetas bíblicos. Portanto, nós podemos entender que a noção por trás da expressão homem do espírito, homem do vento, seria de que o profeta ele era tomado pelo Espírito de Deus ao profetizar, e que esse Espírito era a força motriz por trás da profecia que era dada. Então, o Espírito Santo sempre esteve ali em atuação junto aos profetas para que o povo estivesse bem advertido, para que os juízos de Deus fossem proclamados naqueles contextos. E sobre a relação do Espírito Santo com o povo de Deus, o texto de Joel apresenta ali uma promessa escatológica do derramamento universal do Espírito Santo sobre o povo de Deus antes da vinda do grande e terrível dia de Yahvé. E lá em Joel, capítulo 2, versos 28 e 29, ele escreveu: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. É interessante nós observarmos essa metáfora que é feita sobre esse verbo derramar. É uma metáfora do líquido ou da água para o Espírito Santo, usando o verbo derramar ou despejar, juntamente com o termo ruach, para o Espírito. E é muito interessante nós vermos o contexto das colheitas, que Israel sofria muito com os gafanhotos, com pragas, com secas, e isso trazia muita angústia para o povo, pela falta do alimento, pela falta, enfim, das bênçãos nesse sentido. E sobre o futuro que viria, sobre o futuro que está por vir ainda para o povo de Deus, o povo de Deus também passa por diversas tribulações, diversas dificuldades, diversas adversidades que vêm sobre o povo de Deus. E ali o profeta faz esse paralelo no seu contexto, porque o povo teria fartura de comida e louvaria ao Senhor pelas abundantes bênçãos. E isso seria uma prova de que Yahvé estava no meio do povo e de que ele era de fato o seu Deus e que além de Yahvé não há nenhum outro Deus. E no futuro escatológico que nós iremos viver, no entanto, haverá um derramamento copioso, mas não de água ou de chuva, mas do Espírito Santo, cujo fruto seria a universalização do dom profético a todos os membros do povo de Deus. Bom, então no livro de Jó a gente encontra 7 referências sobre o Espírito Santo. Eu vou falar um pouco sobre algumas delas, não vou falar sobre todas. A primeira delas a gente encontra já no 4º capítulo, no versículo 9, que diz o seguinte: Com o hálito de Deus perecem, e com o sopro de sua ira se consomem. Para contextualizar, ele quer convencer Jó, que ele ajudou tantas pessoas, que na hora de que Jó ele está passando por dificuldades, assim como as pessoas que ele mesmo, no passado ajudou, ele mesmo não se consola. E o interessante, que aqui nesse versículo e aqui nessa referência ao Espírito Santo, dá uma função que o Espírito faz, que tem a ver com a vida e a morte. Então, o Espírito aqui, assim como diz, o hálito de Deus, e hálito aqui
em hebraico pode ser Yehuai, que também pode ser vento, espírito, fôlego, tudo que tem a ver com isso. E da mesma maneira, assopro também, que aparece na segunda vez no mesmo versículo. Então interpretando esse texto, a gente consegue entender que o Espírito, ele tem tanta autoridade de tirar a vida quanto conceder a vida. Se a gente fazer uma comparação, então, com alguns capítulos depois, em Jó 33, versículo 4, diz o seguinte: o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá a vida. Então, com esses versículos é fácil a gente entender que este mesmo Espírito, esse mesmo sopro, Yehoah em hebraico, dá e tira a vida. Outra referência que a gente tem também fica em Jó 27, versículo 3, que diz o seguinte: enquanto em mim viver a minha vida e o sopro de Deus nos meus nasares. Então, também tem essa referência, né, de vida, de sopro, então espírito, né? Espírito também tem a ver com isso, com fôlego de vida. Em Jó também a gente encontra o Espírito como também uma referência àquele que dá a sabedoria. A gente encontra isso em Jó 32, versículo 8, que diz o seguinte: na verdade há um Espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Então é interessante entender também o contexto. Então, Eliú, ele tá irado, assim, com Jó e com os amigos ali presentes. Ele julga que Jó está quer ser mais justo que Deus. E por ele estar, né, sofrendo, né, por tudo que tem acontecido, ele julga que tudo isso é por conta do pecado, né, do pecado de Jó. E outro ponto interessante também é que ele compara as experiências, né? Ele é o mais novo dali entre os amigos, por isso ele diz esse versículo: há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Então, o que ele quer dizer aqui é que ele se tornou sábio, né, pelo sopro de Deus, ou seja, pelo Espírito Santo, pelo Yehoah, como a gente pode ver também. Então, Yehoah no hebraico, né, tem um sentido de espírito, né? Tem um sentido também de sopro, né? De vento e tudo isso. Então, no contexto, a gente entende assim, que esse sopro, né? O sopro do Todo-Poderoso tem a ver assim, com o Espírito Santo, que é muito interessante. E nessa relação, o Espírito Santo aqui é mostrado como o poder de Deus que nos concede a sabedoria. Nos Salmos de Davi, a gente encontra 7 referências sobre o Espírito Santo. E no Salmo 33 a gente encontra um sentido do Espírito na criação, entende? Que o Espírito, de certa forma, fez parte da criação. Mas o contexto é o seguinte, né? Davi está ali convidando, né, os retos, né, assim como ele coloca, a louvar a Deus, né? E com os cânticos, e com isso ele vai dando algumas características de Deus, né? Um pouco, né, do que a gente, como ser limitado, consegue ver de Deus, e assim como o autor, né, o rei Davi, conseguiu expressar. E no versículo 6 do Salmos 33 diz o seguinte: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Então, pelo sopro, a referência ali de novo, né, mais uma vez, Yehoah. E a gente consegue, dessa forma, o sopro, né, o sopro divino, entender que sim, é o Espírito Santo, e o Espírito Santo, né, o Espírito de Deus está fazendo parte ali da criação. Então é muito interessante. E nos Salmos também a gente consegue, né, ver que Deus, ele é presente, e ele é presente em espírito, né? E ali no Salmos 151, que é muito interessante também entender o contexto, né? Davi, ele havia, né, cometido um grande pecado contra Deus. E em alguns textos, né, de Samuel, 2 Samuel 12, 13, a gente percebe ali que Davi ficou bem sentido com isso, né? Bem sentido com esse pecado, assim como quando Natan foi falar com ele, né? Ali, naquele momento, Natan contou tudo, né, que foi revelado a ele,
por Deus, e impressionante é que Natan conseguiu contar tintim por tintim, né, o que havia acontecido com Davi. E então, vendo aquilo, né, vendo como Deus sabia de tudo, como Deus era presente na sua vida também, ele diz o seguinte, assim, quando sentiu, né, que feriu o coração de Deus, ele disse: não repulses da tua presença e nem me retires o teu Santo Espírito. Então a gente vê aqui que Davi não quer que, de certa forma, o Espírito de Deus saia dentro de si, né, dentro de sua própria intimidade, né. E essa é uma referência muito boa que dá para tirar bem claramente, né, ver que, de certa forma, é uma referência sobre o Espírito Santo. Dando continuidade aos nossos temas relacionados ao Espírito Santo, de acordo com o Antigo Testamento, fiquei responsável em estar exemplificando essa expressão do Espírito Santo nos livros de Neemias, no livro de Neemias e no livro das Crônicas, 1ª e 2ª Crônicas. O mais interessante que a gente pode observar é que há duas expressões do Espírito Santo no livro de Neemias. A primeira se encontra no verso 20 do capítulo 9 do livro, que diz da seguinte maneira: e lhe concedeste o teu bom espírito para os ensinar, não lhe negaste para tomar, e água lhe deste na sua sede. O autor ele começa dizendo um pouquinho ali sobre a chamada de Abraão desde a terra dos caldeus até ali as dificuldades que o povo teve que enfrentar no Egito. De uma maneira assim, resumida, como que Deus cuidou do povo, como que Deus proveu, como que Deus o sustentou, como que Deus esteve ali cuidando do povo, mas o povo não o reconheceu, o povo o negligenciou, o povo rejeitou, o povo decidiu adorar um bezerro de ouro do que a Deus, colocá-lo como a sua representação e não seguir os seus mandamentos na qual ele tinha os informado, para que eles pudessem segui-los. Mesmo com esse ato de rejeição, esse ato de negligência, Deus mesmo assim ele concede o seu bom espírito. Essa expressão é determinada como o sentido de prover, como aquele Deus que ama, aquele Deus que protege, aquele Deus que mesmo em situações que não sejam favoráveis àquele povo ou alguma pessoa em específico, ele decide amá-lo, mas de uma forma muito especial, através da sua proteção, através do seu amor, do seu cuidado, da sua presença ali naquele momento, ela demonstra esse cuidado pelas suas criaturas. O segundo verso se encontra no verso 30 e diz da seguinte forma: no entanto, os aturaste por muitos anos e o testemunhaste contra eles, pelo teu Espírito, por intermédio dos teus profetas, porém eles não deram ouvidos, pelo que entregaste nas mãos de outras terras. A história continua. Mesmo aquele Deus que proveu o seu bom espírito, seu cuidado, seu amor, o povo mesmo assim continuou negligenciado, continuou rejeitando. Ali é bem exemplificado no livro de Juízes, né? Como o povo a todo momento ele o abandonava a Deus. E naquela incredulidade do povo, Deus ele envia os seus profetas, para que assim eles pudessem compreender o mal na qual eles estavam fazendo naquele momento. Mas mesmo assim eles não ouviram o povo. Além de se esquecerem de Deus, haviam negligenciado os profetas enviados da parte do Senhor para os libertarem de seus trajetos perversos, os advertindo do mal que sucederia se continuasse assim, mas foram ignorados e entregados nas mãos de seus inimigos. Deus havia dado várias oportunidades ao povo e de várias maneiras atentava em inúmeras formas para chamá-los ao devido caminho que deveriam andar. Uma dessas maneiras foi amplamente demonstrada através dos profetas. Então essa expressão do Espírito, o aturaste por muitos anos e testemunhaste contra ele pelo teu Espírito, era a presença divina através dos profetas. Era a oportunidade que Deus queria dar para aqueles homens através dos profetas. Então o Espírito ele é demonstrado aqui nesse verso como a presença divina ali naqueles homens. Esses são os livros encontrados em Neemias. Agora a gente parte para Crônicas
E são 6 referências encontradas no livro de 1ª e 2ª Crônicas. Iremos observar que em todas as referências citadas será uma ação divina sobre uma entidade humana. Ali no primeiro verso, em 1ª Crônicas 12, versículo 18, diz o seguinte: Então entrou o Espírito em Amassai, cabeça de 30, e disse: Nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, o filho de Jessé, pois seja contigo e paz com que te ajuda, porque o teu Deus te ajuda. Davi o recebeu e os fez capitão de tropas. O segundo verso diz da seguinte forma, 1ª Crônicas 28, 12. Entregou-lhe também as plantas do projeto de tudo que o Espírito havia posto em seu coração, acerca dos pátios do templo do Senhor e de todas as salas ao redor, para os depósitos dos tesouros do templo de Deus e para os depósitos das dádivas sagradas. A primeira referência é citado que o Espírito se apossou em Amassai, uma reflexão às palavras divinas dirigidas à resposta de Davi quanto aos possíveis traidores. Davi estava passando por uma constante perseguição do rei Saul, e ali em volta ele tinha muitos guerreiros que o ajudavam, que estavam ao seu lado, guerreiros tementes, guerreiros fortes que estavam ajudando nesse caminho. E ali poderia haver muitas pessoas mal intencionadas, mas de uma forma expressiva, o Espírito se apassou em Amassai, para que ele pudesse compreender, Davi compreendesse que era um homem de bem. E Deus ele queria que Davi refletisse que ele estava com ele naquele momento. Na segunda referência, é mostrado os planos de Davi sobre uma construção de um templo. Mas não eram planos de Davi, mas quando diz que o Espírito estava envolvido naquela ação, porque Deus colocou no coração de Davi. Então a vontade de Deus se fez presente no coração de Davi. Em 2ª Crônica 15, versículo 1 diz: O Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed. Uma mensagem de conforto trazido por Deus através de Azarias, com o propósito de levar prosperidade à casa de Asa. Se fossem fiéis em seus caminhos, a presença divina não os deixaria. 2ª Crônicas 18, 23. Então Zedequias, filho de Kenaná, aproximou-se, deu um tapa no rosto de Micaías e perguntou: Por qual caminho foi o Espírito da parte do Senhor quando saiu de mim para falar a você? Ali eram vários homens, eram cerca de 400 profetas da parte ali do rei que tinham enviado, mas eram falsos profetas. Eram profetas que faziam devoto aos deuses pagãos. E o Espírito de Deus não poderia vir através daqueles homens. Então por isso que Zedequias ele fala de uma forma clara que Deus não falava através daqueles homens. A presença do Espírito de Deus, do Espírito divino, não estava ali naqueles homens. E os versículos de 2ª Crônicas 20, 14 e 2ª Crônicas 24 ao 20. Com cuidado, com paciência, vocês podem ler os versos. E que essas duas referências indicam a habitação divina através dos profetas. Jaziel, com uma mensagem de conforto e livramento contra os inimigos do rei, e Zacarias, com um tocante à exortação pelos pecados de idolatria cometidos pelo rei e os príncipes que com ele estavam. Durante todas essas reflexões que aprendemos sobre o Espírito Santo, compreendemos que ele pode agir de várias maneiras diferentes. São 7 princípios ali demonstrados da forma como o Espírito Santo ele é demonstrado nas Escrituras Sagradas. Com um princípio único, a presença de Deus de uma forma envolvida juntamente com as suas criaturas, através de um princípio de exortação, de livramento, de proteção, aquele Deus que provê, e todos esses princípios, com o objetivo de cuidar e de amar as suas criaturas. Muito bem. Para nossa aplicação ministerial, nós escolhemos fazer um guia devocional de meditações que conta com 5 meditações com temas variados acerca do Espírito Santo. O primeiro deles, o poder da respiração pelo Espírito Divino, baseado em Isaías 30, 28, a influência do Espírito na condução do juízo divino, baseado em Ezequiel 36, verso 27, o Espírito que guia, baseado em Salmos 143, verso 10, o Espírito que te acompanha em Salmos 139, verso 7, e o Espírito Criador, baseado também ali
em Salmos capítulo 33, verso 6. O interessante também, que é uma das meditações feitas pelo Vitor, o nome dela é O Poder da Respiração do Espírito Divino. E nessa meditação está contando basicamente como que o Espírito Santo ele foi usado no Antigo Testamento, né? Ajudando ali os profetas, né? Os profetas e os patriarcas também, e com isso guiando o povo também e de maneira julgando também o povo de Israel. Porém, por conta da negligência do povo e também por conta deles não quererem um juiz, né? Não quererem mais ter a presença de Deus e buscarem outros deuses, isso foi mudando, e as pessoas que possuíam esse espírito, né, de julgamento e o Espírito Santo, elas foram perseguidas, inclusive pelo próprio povo. E um exemplo disso é Jesus. E hoje a gente tem a função do Espírito Santo como uma forma de nós sentirmos tocados a voltar para Deus. E o interessante também dessa meditação é que o Vitor conta ali uma história, né, muito interessante de uma família e o seu cachorrinho, né, e faz essa relação, né, de como o Espírito Santo ainda está e atua na nossa vida. Esse cachorrinho, ele acabou sofrendo um acidente, caindo da escada, e essa família orou muito, 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 muito que esse cachorro voltasse à vida, tomasse o fôlego de vida, e assim, milagrosamente, aconteceu. Esse cachorro voltou à vida. Muito bem. E para finalizar nossa apresentação, nós temos também aqui a nossa atividade que propomos para vocês. Aí no slide vocês conseguem ver o link para o formulário do Google, e também, se for mais fácil, mais acessível para quem quiser, também tem o QR Code que você pode acessar lendo aí no seu celular, tá bom? Muito obrigado a você que assistiu a nossa apresentação. Até uma próxima. Até.